É a palavra que Deus deu diante do Senhor. Tentei mudar, Jesus falou não, né? Jesus tem falado muito grande, irmão, sobre essa palavra. Sexta-feira eu vim com uma. Jesus tem falado. Ontem eu passei um dia em casa, à tarde. Era para ter que fazer uma obra, mas aí deu 5 horas, a pessoa não veio. E eu falei assim, Jesus sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada, né? Diante do Senhor. Às vezes, vem umas coisas, a gente acha que é da forma, mas Deus muda de outra, né, irmãos? Porque, às vezes, é que nem Deus fala, né? As pessoas só querem o pão, quer as bênçãos do Senhor. Mas ninguém quer o pão que é Jesus Cristo nessa terra. E eu falei, como que é as coisas de Deus, né, irmão? Diante do Senhor. E às vezes a gente pensa, quem achou pode dizer amém? Sei que Deus tem falado nos louvores, sei que vai falar uma palavra. Diante de Deus. Diante do Senhor, amém? A palavra diz, irmão, aqui, a sunamita volta para a sua terra. E eu fui entender essa palavra hoje, diante do Senhor. E às vezes Deus vai dizer assim, às vezes, minha filha, as pessoas pensam assim, né? Que vai entender, tipo, que está aqui e vai para outra terra. Não, Deus trouxe para essa terra, diante do Senhor. Que diz assim, a justiça de Deus não falha, mas Ele restaura. E aí Jesus, eu achei tão grande essa palavra, que Jesus falou assim, filha, essa palavra é para quem crê, não para quem não crê. E aí eu falei assim, mas como assim, Senhor? Aí Jesus falou assim na pia assim, eu vou dizer contigo, confia em mim. Aí Jesus na pia falou assim, confia em mim. E aí eu falei assim, mas Senhor, confio. Aí Jesus, confia que eu estou no teu barco, no teu problema, na tua vida. E aí eu falei, mas Senhor, como assim? Ele falou assim, porque a palavra é de crer. Não é para quem não crê. É para quem crê na minha palavra do que eu posso restaurar e fazer. E aí eu entendi da palavra hoje do Senhor. Que diz assim, e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ficará, dizendo, levanta-te e vai-te, e tu e a tua família, e peregrinar onde puderes peregrinar, porque o Senhor o chamou. E aí a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Pode botar o fundo musical. E sucedeu que a cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra do filisteu e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. E o 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. 5. E sucedeu que, contando ele ao rei, como vivificará ao morto. E eis que a mulher cujo filho vivificará, clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. Então disse Geazi, ó rei do meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E os 6, e o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, fazei restituir tudo quanto era seu e toda a renda da terra, desde o dia em que Deus deixou até agora.
Irmãos, se você entendeu a palavra, que quando Deus deu essa palavra, Jesus disse, é para quem crê e não para quem não crê na palavra. Aleluia, glória a Deus. Porque se tu crê que Deus pode restaurar hoje o que tu pediu, Ele pode. Mas a palavra diz, é para quem crê e não para quem não crê, irmão. Do que Deus tem o poder de fazer, de agir. E aí, sabe por quê, irmão? Deus manda perguntar isso? Porque muitos não crê. Não crê. Diante. E se você ver essa história dessa mulher, ela não tem na Bíblia. Ela não tem. Mas vocês vão entender do que Deus está falando aqui nessa noite. Porque às vezes, mano, nós não sabemos que somos limitados, somos falhos. Que tem época aqui que às vezes a gente duvidamos de que verdadeiramente nós somos o instrumento de Deus, do que somos capazes e de sermos chamados diante do Senhor. Todos nós temos chamado diante de Deus. Deus só quer que a gente bote em prática. Ah, mas pastora, como? Buscando, orando, crendo no Deus que nós servimos diante do Senhor. E aí Jesus diz que a palavra que diz, que se nós meditar, o Senhor colocou aqui essa palavra diante dessa noite, irmão, sobre essa mulher, que diz em Eliseu 8, diante do Senhor, que diz o versículo que nós acabamos de ler, que aqui uma ordem a qual o profeta de Deus, o profeta Eliseu, deu para uma mulher. E aqui nós vemos que essa mulher, ela obedeceu a Deus. Porque hoje em dia nós vivemos no mundo, irmão, que as pessoas dão mais ouvido ao homem, à mulher, do que a própria palavra de Deus. De que a Deus? Eu falo isso porque eu já vi, irmão. Eu já vi. Tem líderes que mandam às vezes a ovelha faz isso, faz aquilo. E quando Deus manda, ela não faz. Ela não faz. Só que aqui a palavra diz, a mulher obedeceu. Ela obedeceu aquele profeta que Deus mandou para falar com ela. E aqui nós vemos que essa mulher, ela obedeceu a ordem do Senhor conforme a palavra, a qual Eliseu falou para com ela, como aqui diz no 4, que ali o rei falava a Geazi, moço, homem de Deus, dizendo para ela. E se nós ver aqui no Reis, aqui em algumas páginas, que se você meditar, a mulher suamita, ela não tem registrada na Bíblia, não por causa do seu nome, mas o nome dela era suamita, mas porque ela era mulher que habitava naquela cidade. Ela habitava, ela não era pobre, E aqui, se você vê, a mulher que habitava na cidade, ali próximo ao Monte da Carmela. E a Bíblia aqui não menciona o nome dela. Mas essa mulher, amados, ela era como registrada na Escritura, aqui, porque ela valorizava a presença de Deus. Ela era uma mulher que ela tinha posses ali, uma mulher que era rica. E aqui a palavra do Senhor, aqui ela fazia questão de mencionar, porque ela era rica, mas ela ali não era pela riqueza que ela tinha. Não era pela riqueza que ela tinha. Porque aqui a mulher era rica. E a palavra do Senhor, ela faz questão de mencionar sobre a vida da abundância que aquela mulher tinha. Mas aquela mulher, ela tinha uma qualidade. Ela tinha uma qualidade ali naquela cidade que ninguém tinha diante da presença de Deus. Porque ali a qualidade dela, ali, na qual ninguém poderia tirar dela, era o quê? Porque ela tinha rica, ela tinha cidade, ela tinha tudo. Mas ela, ali,
ela servia o Senhor, por mais que ela tivesse as suas forças, por mais que ela fosse rica, mas ela era uma mulher que valorizava a presença de Deus dentro da casa. Dentro da casa dela. Uma mulher decidida a construir ali, mais ainda quartos para ali o profeta, para que cada vez que passasse ali por aquela cidade, fosse ficar ali onde ela estava. Por cada profeta. E aí, cada profeta ali de quarto, cada vez que passasse por lá e habitasse ali, e estivesse aquela mulher que entendia que a riqueza dela não era no dinheiro, mas na presença de Deus. Porque ela tinha isso dentro dela. Então ela mostrou naquela cidade que não era o dinheiro que comprava, não era a riqueza dela que comprava, mas era a presença de Deus. Porque ela poderia ter o dinheiro que ela quisesse, ela tinha tudo, mas ela tinha a presença que era maior do que o que ela tinha ali. Aleluia, aleluia. E aí, irmão, eu fui entender por quê. Porque tem gente que tem pouco, não dá nada para Deus. Vou começar a pregar agora, porque o Espírito Santo está na casa. Tem gente que tem tudo e não dá na casa de Deus. E aqui, o que ela habitava no meio do teu povo não preenchia. Não era necessário para preencher o vazio. Irmão? Ela tinha riqueza, tinha tudo. Mas o dinheiro que ela tinha, se ela fosse uma pessoa que ela não tinha a presença de Deus, ela se tornava vazia. Por quê? Porque não adiantava ela ter aquele dinheiro e ela não ter a presença de Deus, que se tornava vazia. Mas só que ela não estava nisso pensando, ela estava pensando na presença de Deus, para ela não ser vazia. E ali o que preencheu, e que só a presença de Deus que preenche dentro dela. Por quê? Porque às vezes, irmão, às vezes a gente passa provas, passamos luta, e às vezes sabe por que sente vazio? Porque não tem a presença. Às vezes a gente passa uma dificuldade, irmão, é para sentir a presença. É para sentir o Deus que tu serve. Confiar no Deus que tu serve diante do Senhor. Porque às vezes a pessoa dá mais crédito. Eu estava até falando hoje com meu esposo. A pessoa dá mais crédito à coisa do mundo do que às coisas de Deus. Você acha que Deus não fica magoado, irmão? Você acha que Deus não fica chateado? Quer dizer que as coisas dele, as pessoas dão mais as coisas, crédito às coisas do mundo do que as coisas de Deus. Para o mundo faz de melhor. Para Deus quer dar resto. E para o mundo quer dar ouros e fundos. E quando é nas casas de Deus, quer dar resto. Irmão, eu te juro diante do Senhor, tudo que eu tenho hoje foi dado o de melhor. Sabe o que eu conquistei tudo hoje, irmão? Há 15 anos atrás Deus tinha prometido. E eu vou te falar assim, quanto mais eu puder de melhor para Deus, eu sei que Deus vai me dar muito mais do que eu dou para Ele. Porque quando a irmã aqui falou sobre o coração, Deus, Ele transforma o coração para aquele que deixa de ser transformado. Porque se não deixar Deus transformar, como é que Deus vai fazer dentro de você? Nós somos vasos. E todo dia nós temos que ser transformado diante de nós. O coração, tudo tem que ser transformado diante da presença de Deus. E aqui, que muitos de nós muitas vezes ficam vazios, porque nós focamos nas coisas da terra. Irmão? Pode ver. O povo hoje briga
bênçãos, por herança. Mas será que vai levar isso para o céu? Você vai levar tudo isso? Não. Porque tu vai levar só do jeito que tu veio. Porque nem a roupa tu leva. Não leva, irmão. Porque se você olhar, fica lá para a terra comer os bichos. Às vezes nem come, só se a terra rasgar tudo ali e pronto. Porque se você olhar, a roupa fica, cabelo fica. E essa carne nossa podre vai ser comida por bicho. E hoje as pessoas acham que o ouro é aqui na terra. É tudo tralhas, ferrugem diante de Deus. Diante do Senhor. E às vezes a pessoa acha que a riqueza é isso. É um carro, é uma casa, é um dinheiro. Que vai ficar tudo aí. Diante de Deus. E aqui Jesus diz que nas coisas terrenas, que sejamos sinceros, que às vezes, muitas vezes, quantas vezes nós gastamos dinheiros em tempos e coisas que não vão fazer crescer. Você pode ver, hoje em dia a pessoa está no mundo, gasta dinheiro em bebida, gasta dinheiro naquilo, gasta dinheiro nisso, gasta dinheiro naquilo. E aí, um dia que aí você gasta hoje na noitada só, no outro dia não tem nada. Aí vai dizer assim, fulano, me arruma isso aqui. Fulano, me arruma aquilo. Olha. Mas aí vamos lá. Se tu pedisse naquele dia de um final de semana, tu fosse na porta da igreja, fosse orar, fosse buscar, quem era que estava ganhando? Era o diabo ou era nós, na presença de Deus? Só que hoje em dia o mundo está cego. A verga dos olhos está cega diante do Senhor. E aqui Jesus vê que se nós vamos ver crescer em coisas que não vai aumentar nada nas nossas vidas. Porque a nossa fé é em coisas que só vão se distrair. Porque eles estão achando que a fé que eles gastam na bebida, gastam na balada, é uma fé destruída. Não é em Deus. Porque às vezes você pode entrar, às vezes, e morrer, porque beber demais, toma uma vedó de cachaça, acabou. Acabou sua vida. Então gastou o dinheiro, destruiu, não tinha lugar, não tinha vão diante do Senhor. E aqui, mas que nós vemos aqui uma mulher que ela achou graça nos olhos de Deus. E se nós entender as coisas, querido, o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, oferta o nosso tempo para Ele. E se nós prostrar o pé do Senhor, nós será ganhado diante do Senhor. Nós será abençoado, nós será curado, nós será restaurado. Porque aqui, se vê pela presença dEle, aqui o Senhor sabe. Se quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor sabe a minha necessidade, sabe a sua necessidade. Ele sabe, irmão. Ele sabe. E pode ter certeza que se tu estiver lá passando, Ele vai lá bater na tua porta e dizer aqui, eu estou aqui, filha. E aqui, se nós olhar, o Senhor sabe a necessidade. Porque se nós vemos aqui no quarto, que aquela mulher, ela não precisou pedir para o Senhor. E o que ela sentia faltava. E o Senhor ali faz ali questão de quê? De abençoar ela. Porque ela tinha a presença dele. O olho era estocado para ele. Não era para o outro lado. E aqui Jesus diz que o Senhor faz questão de abençoar. Porque o Senhor faz questão de abençoar e dar ali. Porque faz questão de não deixar faltar. Em todas as nossas áreas, irmão. Irmão. E Deus, Ele faz. Porque aqui, em todas as áreas da vida dela. Porque o profeta Eliseu perguntou. Pediu para que o moço fosse até ela e perguntasse se ela queria. E que ela fosse falar com o rei. O que ela queria. Só que se olhar aqui, que ela fosse falar com o comandante lá do exército,
E ela disse aqui, ó, eu não habito no meio de um povo que não olha humildade. Deus, ele só olha para quando a pessoa é humilde, de coração quebrado, de um coração transformado. Não adianta eu pedir a Deus ali e eu estou com o coração de outra forma. Não adianta eu orar e pedir ali para o meu lar, para a minha casa, se meu coração está ao contrário do que é de Deus, do que eu vou pedir. Não adianta. A oração não sobe, o pedido não chega. E às vezes não é porque a demora que está de Deus restaurar a sua casa, não é o modo do que você ali está pedindo. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes seu coração quer uma coisa, mas Deus quer restaurar. Mas teu coração está pedindo outro completamente, mas Deus quer restaurar. Mas o coração é o contrário do que ali tu está pedindo. Irmão. Irmão, não adianta, eu estava até passando hoje. Não adianta eu estar com o coração turbado. Não adianta eu pedir ali com o coração, amaldiçoar um e eu pedir ali que Deus me abençoe. Não adianta, irmão. Não adianta. Às vezes pedir errado. Às vezes a pessoa pede, quebra, faz. Não, irmão. Está errado. Porque se tu orar, Senhor, vai lá com as tuas mãos e faz o teu mover naquela balada. Se tu tem chamado naquela alma, tu vai trazer da forma que tu quer. Porque pede errado. Pede errado, irmão. Diante do Senhor. Irmão, já vi Deus fazer muito milagre quando a gente sabe pedir. Agora não adianta eu pedir uma coisa, igual eu peço, Senhor, me dá uma bênção, me faz aquilo. Mas eu já estou ali, meu pensamento, o coração já está daquele jeito. Maldoso, pensamento mal, a palavra que foi dita. Tem vários tipos de coração. Não adianta eu estar com o meu problema aqui e eu querer resolver lá. Se eu não estou conseguindo resolver o meu, vou resolver o que lá? Não vou. Sabe por quê, irmão? Eu digo que quando a casa se levanta, a primeira coisa que dá o ódio. Não é sem falta, não. Às vezes vem o ódio. Aí como tu vai pedir com ódio? Para a tua casa ser restaurada? Como é que eu vou pedir uma bênção para Deus com ódio no coração? Já ali com ódio que eu já tenho ali coisado. E aí eu vou pedir a bênção para Deus como? Não tem lógica. Não tem, irmão. Porque não adianta. A pessoa pode ser crente, pode estar sentada, pode fazer, pode pregar. Mas vou dizer, se tu não tiver o coração quebrado, humilde, tu não sobe nem no céu. Nem na porta do reino de Deus não entra. Porque é Bíblia. Não adianta. Ah, mas Senhor, eu preguei, expulsei demônio, mas teu coração estava cheio de ira, estava cheio de ódio, tu tinha descorrompido. Aonde que eu te conheço? Apartai que eu te conheço. Porque só entra no reino de Deus quem tiver o coração humilde e quebrantado. Se não tiver, não entra. Não entra. Não entra, irmão. Eu posso estar aqui pregando. Eu posso estar aqui falando da amor de Deus, mas se eu não tiver o coração quebrado, eu não entro. Eu não entro. Então não adianta. Quem conhece a palavra, sabe a palavra de Deus. Então não acha assim, ai, eu estou enganando Deus. Não está enganando Deus com isso nenhuma. Quem está sendo enganado é tu. É tu. Porque se nós olharmos, a pessoa fala assim, ai, eu estou fazendo, Deus não está vendo. Ai, Deus não está isso. Me poupa, irmão. Quem está sendo enganado é você na presença de Deus. Não é Deus que está sendo enganado na tua presença, não. É tu mesmo que está sendo enganado diante do Senhor. Não é? Às vezes a pessoa acha que engana Deus. Deus, ele sabe. Está em Salmo aí, ó. 139. Eu sou o seu coração, eu sei o seu caminhar, eu sei tudo. Se ele fez eu e você, ele sabe. E aqui Jesus diz que o velho moço disse que havia uma causa impossível na vida dela.
E aqui, conjunturalmente, Jesus diz aqui, ó, que neste momento ali, ó, Eliseu mandou chamar ela para falar com ela diretamente. Mas sabe por quê, irmão? Se você olhar essa palavra aqui, a mulher era rica, tinha tudo, tinha isso, mas tinha uma causa perante a Deus. E aqui, Jesus diz que a vida dela, e quando ele olhou para ela e disse que no tempo determinado ela ia ser mãe, ela ia ter filho, e ela olhou para ele e disse: não, meu Senhor, não mintas. Sabe por quê, irmão? Porque ela já tinha ouvido, era um monte de revelação na vida dela. Um monte na vida dela. E aí ela disse para Deus, ali para Elias, e disse ali para eles: Senhor, não mintas, a tua serva. Aí Jesus disse para aquela mulher que a certeza já tinha ouvido tantas palavras ao contrário, que ela já tinha ouvido, mas aqui Jesus usou a palavra e usou o profeta Elias. E ali, irmão, aquela mulher tinha certeza que já tinha ouvido tantas palavras, mas aqui quem estava dizendo ali diante dela que a oferta e a presença do Senhor, que ela já tinha buscado, que ela já tinha clamado, que ela já tinha entregado. E aí ela disse assim para Deus: Senhor, não minta, porque ela achou que ia voltar com aquela palavra vazia à igreja. Aleluia. Glória a Deus. E aí, por mais que o inimigo ali, às vezes na nossa alma, ele tem falado, como ali tinha falado para ela, que ela não ia conseguir uma causa, que ela já tinha ouvido tudo que ela tinha de ouvir, de conversa contrária, de tudo ela já tinha ouvido. E ali ela voltou, o quê? Aí Jesus disse que não adiantava. Aí às vezes nós buscamos certas coisas, o inimigo fala que não vai conseguir, que você não vai receber. Aí só que se você ver aqui, aí o inimigo falava para ela: tu vai buscar esse Deus? Só que ela sabia o Deus que ela estava ali na presença dela. E aqui perseverar não adiantava. Por quê? Porque ela já tinha ouvido um bocado de coisa ao contrário. Que não adiantava ela perseverar, não adiantava ela dirigir. E aí o homem, ele não reconheceu, mas o céu reconheceu. Irmão, o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? O que o homem não reconheceu, que tu vai receber, a palavra é de Deus, porque o que ele falou está declarado, está decretado. O que Deus falou para essa mulher, da causa dela, Jesus está liberando hoje. É Ele que vai fazer, é Ele que está respondendo nesta noite, perante a tua igreja. Se tu pediu, entregou na mão de Deus, Deus está te falando: filha, serva, receba, porque é eu que estou nesta causa, nesta noite. É Ele que está na tua causa, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai te justificar, Ele, na presença dEle. E aqui Jesus diz: mas o céu ele reconheceu, e no tempo determinado Deus operou um milagre na vida dela. Aleluia. Irmão, por isso que eu falei naquela ordena do começo, que está no versículo 4, quando Jesus falou: é essa que vai essa palavra nesta noite, só vai para quem crê. Se tu crê, essa palavra vai operar
justiça. É eu que restauro, é eu que faço. Quando a irmã veio com a palavra, eu tentei, irmão, mudar a palavra. Jesus falou, é aquela e é aquela. Porque tem gente ali dentro, eu vou falar, irmão. Tem gente ali dentro, não crê que eu vou entrar no lar. Não crê que eu que estou com a minha mão lá. Não crê, mas só é para quem crê do que eu vou fazer e o milagre que eu vou operar. Diante dessa palavra, irmão. Porque essa mulher, ela tinha tudo. Mas ela tinha uma causa que ela tinha entregado a Deus. Já tinha tudo que é palavra ao contrário na vida dela. E quando ali Deus usou o profeta para dizer para ela disse assim, Senhor, é mentira. É mentira. Mas só que Deus mandou o profeta ir lá para falar com ela. E quando o profeta falou ali para ela, que disse que ela tinha uma causa na mão de Deus, e ali ela ainda disse, Senhor, me, porque eu já ouvi tanta palavra ao contrário que eu não vou conseguir, que eu não vou receber, que o Senhor não vai fazer, que o Senhor não vai entrar. E aí muitas palavras que o inimigo usou para falar com ela. Que ela não podia perseverar, que ela não podia isso, que ela não podia aquilo. Mas ela sabia o Deus que ela servia. Que ela tinha na presença dela, irmão. E aqui o Deus disse que no tempo determinado Deus operou um milagre na vida dela. Daquela mulher. E ela, para contemplar ali, ela pode ali servir, sim, e ver o milagre. Olha o que Deus diz ainda naquela mulher. Na vida dela, que a vida dela era impossível. E quando, eu vou falar, igreja, e quando pessoas aqui estão com o filho nas drogas, os filhos na bebida, e o inimigo põe na cabeça para ela não perseverar, para ela não orar, que ela não vai ver o milagre de Deus. Quantas palavras tu já ouviu? Que tua casa isso, que tua casa aquilo, sabe o que Deus quer? Coloca na presença de Deus o teu milagre, que é Ele que vai operar. Não é o homem nem mulher, é Deus. Irmão, por isso que eu disse essa palavra aqui é para quem crê. Isso é para quem crê, irmão. Eu falo isso porque eu já falei testemunho aqui. Eu já passei com o filho na droga. Eu já passei por filho meu na bebida e Deus tirou da droga. Mas eu perseverei, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. Foi o tempo determinado de Deus. Porque o tempo não era meu. Porque Deus usava vaso. Filha, não é no seu tempo, é no meu. Filha, é eu que vou operar, não é você. Filha, a pessoa pode falar que tua casa não vai ser restaurada. Mas quem vai restaurar a tua casa sou eu. Para de ser incrédulo, igreja. Para de saber que tu serve um Deus. Não é um Deus de Balaão, não. Se encoraja, se posiciona na presença de Deus. Para de chegar dentro de casa e se covardar. Não vai conseguir. Você não vai ver teus filhos crescer. Você não vai ver seu filho isso. Para, que isso é coisa do diabo. Para tu não vencer. Cadê o Deus que te chamou? Cadê o Deus que te posicionou? Aí qualquer balanço, eu vou desistir. Tem 5 anos que eu estou lutando. Pode ter 5, mas não é teu. A promessa é de Deus. E é o tempo dele que vai fazer, não é o teu. Aleluia, glória a Deus. Se tu colocou a causa, espera. Que é Deus que vai resolver. Se tu tem processo para ser ganhado, está na mão de Deus, não é no seu. Se tem porta que tu ainda não foi aberta, é Ele que vai abrir a tua porta de emprego. Se tem alguém doente que tu entregou, é Ele que vai fazer lá o mover, vai operar um milagre, vai curar. Não é no seu tempo. Está 5 anos, está 4, aguente mais.
Só basta crer. Marcha. Marcha. Para de se covardar na presença de Deus. De se amolecer por causa de uma prova, por causa de um problema. Eu falo isso, irmão, porque Deus falou comigo hoje. Irmão, eu passei, foi 2 dias de cama. Eu vim sexta-feira aqui, eu estava ruim. Onde Jesus falou assim para mim hoje: filha, confia em mim. Quem está no barco sou eu. Quem está nessa operação sou eu. É eu que estou, não é você. Só confia. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser tocar. Quem vai te levar nos 4 cantos dessa terra sou eu. Porque eu estou julgando a terra. Estou limpando a terra desses falsos profetas que brincam com a minha palavra. Glória a Deus. Para não se corromper. Porque quando eu quero abençoar, eu que chego lá e mando, ó. Eu bato. Quem vai trazer a bênção sou eu. Não precisa você correr atrás. Que é Ele que traz a bênção. É Ele que traz. Porque essa mulher não precisou correr não, igreja. Foi Deus que levou o profeta até ela. E Deus está indo hoje ao encontro da igreja. É Deus que está em encontro. Ah, mas eu não estou tendo dinheiro, eu não estou tendo isso. Quem vai trazer a tua bênção é Deus. É Ele que vai trazer. Não é o homem. É Deus, igreja. Por isso que a gente tem que crer. Assim como Jesus fez. E aqui Jesus diz. Que aqui Jesus fala. Você entende nesta noite? Que não há nada maravilhoso demais que o Senhor Jesus, Ele não possa fazer. Porque a palavra aqui do Senhor diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que fala aqui, versículo 1, Moisés dando ordem para aquele povo, e ele diz assim: se ouvireis e atentamente a minha voz do Senhor teu Deus, tendo cuidar e te guardar todos os mandamentos do Senhor, é Ele que está ordenando, irmão. Se tu guardar o mandamento do Senhor nesta noite, que o Senhor teu Deus te exaltará, o teu Deus te exaltará, o Senhor teu Deus te exaltará, e todas as nações e todas as bênçãos virão sobre ti. Mas se tu guardar o mandamento de Deus nesta noite, porque se nós guardar o mandamento de Deus, Deus Ele faz, irmão. É Ele que faz. Porque aqui Jesus diz: virão sobre ti, e ei, você que serve, que busca, que é diligente do Senhor, que nós somos diligentes do Senhor. Nós, Deus que manifesta em nós. Então é Ele que está trazendo a bênção nessa noite, igreja. Só guarda o mandamento do Senhor. Só guarda a palavra. Por isso que a palavra de Deus falou aqui. É Ele quem faz. É Ele que restaura. E o que o seu Deus faz, ninguém tira. Porque só o Senhor é o Rei dos reis. E só Ele é o Senhor do Senhor. Guarda essa palavra nessa noite, igreja. Guarda essa palavra que é para quem crê. Se tu entregou, é a palavra de Deus descendo do céu nesta noite. Para que você crê nesse Deus que está hoje vindo e decretando de lá de cima na tua vida. Amém, igreja? Então, salva de palmas para Jesus e vamos orar para você cantar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, a tua palavra foi administrada nessa noite, Senhor. Senhor, assim como tu falou na vida daquela mulher sunamita, Senhor. Diante a vida dela.